Bom, meninas, vamos começar a fazer um treinamento hoje com as recepcionistas. Tem gente aqui que só fica no balcão, tem gente que às vezes senta ali para recepcionar os pacientes, atender o telefone. Então, é muito importante saber exatamente como fazer o que vocês precisam fazer ali na recepção, tá? E esses treinamentos vão funcionar como um guia. Primeiro, a gente tem que entender, quem está ali na recepção precisa entender que é a pessoa, que é a cara da clínica, que é a cara do consultório. Ou seja, o paciente chega pela primeira vez aqui, ele vê quem? Ele vê recepcionista. Ele não vê o dentista, ou o dentista que viu lá na rede social, nada disso. Ele vê a recepcionista. Por quê? Dependendo de como vocês estiverem ali, e eu vou falar o que é esse como, o paciente já gosta ou não gosta, né? E imagina, nem foi atendido, às vezes vocês nem falaram nada com ele ainda, e ele já não gostou. Por quê? Porque tudo depende da forma como a gente se comunica com as pessoas. Então, todo o resultado que a gente tem, todo o resultado, ou vamos colocar assim, 95% do resultado que a gente tem na vida depende da comunicação. E a comunicação corporal também. Então, a comunicação não é só o que a gente fala, é como a gente se porta também. Esse olhar está comunicando alguma coisa. O jeito com que a gente fala as coisas, o tom de voz, comunica também. O jeito que a gente está sentada, também. Então, se eu estiver sentada assim, no balcão, se eu estiver assim, né, para receber o paciente, é uma coisa. Se eu estiver assim, olhando para o computador, é outra. O balcão ali é alto, você não pode ficar escondido atrás. E se tiver ainda toda corcunda ali, segurando a cabeça, olhando para baixo, aquele ar desanimado, piorou. Ninguém quer uma recepcionista assim, ninguém quer ver assim. Então, a postura ali na recepção é muito importante, a postura. A coluna tem que estar retinha. Ah, doutora, mas eu tô com, nossa, eu tenho um problema, eu tô tão preocupada. Não interessa, vocês estão ali para receber bem o paciente. Então, precisa ter a mentalidade, aquilo que eu sempre falo nas reuniões, tem que ter a mentalidade de que meus problemas vão ficar ali na porta de fora da clínica. Por quê? Porque eu vou estar lidando com pessoas ali dentro. E por incrível que pareça, muitos pacientes a gente perde pelo mau atendimento no balcão. Ou no telefone, às vezes a pessoa nem veio, nem chegou. E reclama do atendimento no telefone. Né? Ou de como a recepcionista falou, do tom de voz que usou, das palavras que usou. Né? Ou por ficar esperando muito tempo na recepção. E isso é de responsabilidade da recepcionista resolver, que a gente vai conversar sobre isso. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar aqui para vocês, aqui nesse treinamento, eu vou dar um direcionamento de como ser uma recepcionista única. Uma pessoa que é única, não tem ninguém igual. Ela é única, ela é quase insubstituível, porque na vida, né, não tem isso. Se uma funcionária sai, às vezes por melhor que seja, a gente tem que substituir, né? E fica triste quando é uma boa funcionária, quando é uma recepcionista única, mas igual a ela não vai ter. Então aqui é esse direcionamento, não é para ser uma recepcionista média, mais ou menos, é mais ou menos não faz o que eu vou falar aqui, tá? Mas aquela que vai se destacar, é o que a gente sempre quer aqui, pessoas que se destaquem, que liderem, que consigam passar isso para outras, exatamente dessa forma que eu vou passar para vocês. Então, primeiro ponto, coluna retinha, tá? Isso comunica. Isso vale para tudo, né? O dentista que atende um paciente lá dentro do consultório também fica todo assim, no mocho, todo, né? Corpo nem olha direito para o paciente, também não está comunicando alguma coisa assim, do tipo, eu não ligo para você, é isso que está dizendo. Então, se você não tiver uma postura boa ali, o paciente entende isso, é inconsciente isso, mas é essa mensagem que vocês vão estar passando para ele. Sorrir, né? Então, sorrir é muito importante, tem que estar sorrindo.
Eu quero passar na recepção e ver todo mundo sorrindo. Doutora, mas eu tô com um momento muito triste na minha família, eu perdi uma pessoa muito querida, a gente entende isso. Mas tem que fazer um esforço de sorrir, vai fazer bem para você. Não é para mim, é para você mesmo. Porque tem pesquisas que mostram que quando a gente está de baixo astral, começa a sorrir. Sorrir, vai lá na frente do espelho igual uma retardada, parece uma coisa de doido isso, tá? Mas funciona. Sorrir na frente do espelho, é como se fosse uma musculação da musculatura aqui do rosto. Sorrir, aí sorrir de novo, aí sorrir de novo. Isso gera um hormônio da felicidade no corpo da gente. Depois eu vou até ver que hormônio que é, mas tem pesquisas que provam isso, gente, que o sorriso faz a gente mudar o nosso humor. Então sorriam. A gente gosta de ser recebido por quem está sorrindo. E é preciso. Se está ali no balcão, se um dia você estiver num dia muito ruim, conversa com a Guega, conversa com a Paula, porque não pode ser a cara da clínica, tá? Não pode ficar ali na linha de frente, ser a primeira pessoa da recepção. Porque a gente acaba perdendo o paciente. As pessoas não falam, né? Mas elas sentem isso, entendeu? É igual a gente, eu já fui em recepção que a recepcionista não olhou pra mim. Eu sentei, era mesa ainda, não era nem balcão. Ela pegou meu cadastro, falou para eu esperar e ela não olhou para mim. Ela só ficou olhando no computador o tempo todo. Ela não olhou nem para... Ela só foi fazendo as perguntas, eu fui respondendo aqui e ela ficou olhando aqui e falou, tá bom, o doutor já te atende. E eu fui e ela não sabe nem se eu era loira, morena, baixa, alta. Nunca olhou para mim. Isso eu acho péssimo. E não é esse tipo de atendimento que eu quero daqui. Então, o paciente chegou, tem que estar com a coluna. Às vezes, vocês estão vendo lá, mandando WhatsApp e tal, tá assim, cuidado para não ficar muito assim, ó, no computador. Muito corcunda, assim, olhando para baixo, tá? Cuida também da coluna em relação à saúde. Chegou, sorriso. O paciente chegou, olhar nos olhos, tem que olhar para ele. Ah, mas eu tô aqui agendando, mas você sentiu, percebeu que chegou uma pessoa. Ou você faz um momentinho, ou você tampa aqui e fala assim, eu já te atendo. É assim que faz. Então, já te atendo. Tem uma fila de pacientes esperando. Às vezes faz fila na clínica, é difícil, mas às vezes faz. Então, tem que se comunicar de uma forma, você pode até pedir para o paciente sentar, mas não pode esquecer dele. Mas precisa olhar para ele. E não assim, né? Tá aqui assim, eu não sei se alguém faz isso, mas se fizer, pelo amor de Deus. Né? Não é assim que trata uma pessoa. Um cliente ou um possível cliente. Muitas vezes é a primeira vez que a pessoa está vindo aqui. E não importa se é a primeira, se é a segunda, se é a 10ª vez. Se ele vem aqui, sempre gostou, aí vem um dia e não foi bem atendido ali no balcão, às vezes ele não volta mais. E com razão, porque eu ajo assim também. Se eu não gostar do atendimento, posso ter ido várias vezes ali, se eu puder trocar, eu troco. Então, o nosso cliente também age assim. Então, é preciso entender muito isso. E isso do sorriso é só a gente treinar, tá? Então, tem pesquisas que mostram também que isso pode ser treinado. Ah, mas eu sou muito séria. Não, mas eu sou assim. A doutora Carla fala isso, mas esse é meu jeito, né? Não tem esse é meu jeito. A gente pode ser do jeito que a gente quiser. É só entender que isso é importante, né? E as pessoas que sorriem, geralmente elas provocam um sorriso do outro lado. Então pode prestar atenção. Quando você fala, dá um sorriso, geralmente a pessoa tem também um semblante mais sorridente. Né? Se você agradece ou deseja um bom dia sorrindo, é diferente de desejar um bom dia sério. Né? Então, olhar nos olhos. Se tiver no telefone, se vocês estiverem no telefone, então sinalizar para esperar. O paciente chegou no balcão e tudo mais. Importante também, no sorriso, falar sorrindo. Não sei se vocês já perceberam que quando o tom de voz, gente, muda tudo na vida da gente. Se eu falar para vocês, Pamela, arruma as costas. Se eu falar desse jeito, ou chegar do lado dela e falar assim, Pamela, cuidado, arruma suas costas. É diferente, não é? Então, se vocês falam no telefone, eu tô chateada, acabou de acontecer um problema aqui, às vezes acontece, né? Acabou de acontecer um problema aqui com o dentista, o paciente reclamou de alguma coisa e tal, e às vezes a cabeça da gente está cheia, toca o telefone. Tocou o telefone, é cliente, não pode
tá com aquela coisa assim e falar. Porque você vai transmitir, você não vai dar um bom atendimento. Não vai. A pessoa do outro lado ela vai entender uma mensagem que não tá muito legal. Então, respira fundo e fala forçado mesmo. Faz um sorriso e fala sorrindo e aí a coisa vai fluir melhor. O tom de voz, a postura, porque a pessoa não tá nem vendo, não sabe nem que Ariel é assim, né? Larissa é assim, não sabe. Mas ela sabe, ela sente se foi bem atendida ou não pelo tom de voz e se você resolve o problema dela também, tá? Então isso é muito claro, isso precisa ter. E se uma não estiver fazendo, a outra dá um puxão de orelha, fala, dá um sorriso aí. Eu vou passar do balcão depois desse treinamento e falar assim, Jennifer, sorriso. Vamos lá, sorriso, Letícia, sorriso no rosto. É importante, gente, porque a vida é difícil para todo mundo. Então, você ser recebido com carinho, uma das coisas que muitos pacientes falam aqui é que sentem que o atendimento é feito com carinho aqui. O que é o carinho? Eu interpreto isso. É o sorriso, é a atenção que a gente dá. Isso é carinho. Não precisa muito, mas é preciso ter atenção nisso. Fazer isso com intenção, né? Tem gente que é mais assim, alegre e tal, mas outras pessoas são mais sérias. Então, vamos ter atenção nisso e fazer, tá? Falar baixo é muito ruim. Quem fala baixo tem que falar mais alto. Eu sei que aqui algumas falam baixinho, não sei se Larissa fala baixinho, Pamela não sei se fala baixinho, com o paciente no balcão. O que acontece? Muitas vezes o paciente, quando pergunta alguma coisa para vocês é uma coisa clara, vocês têm essa resposta, vocês sabem sobre aquilo, mas o paciente não. Então, quando você vai explicar alguma coisa para ele, um dos maiores problemas da humanidade é a falta de clareza. Então, vocês percebem, quando eu falo com vocês, eu falo para fora e eu falo devagar. Eu quero que vocês entendam tudo que eu estou falando aqui. Se o paciente não escuta bem o que vocês estão falando, isso vale no telefone também, claro. Mas o telefone está mais pertinho. Mas às vezes tem uma criança chorando no consultório ali, é difícil até no telefone, não é? E às vezes no balcão também, às vezes tem as crianças brincando aqui, pulando, jogando brinquedo para cima, né? Os dentistas conversando. Se a gente não falar para fora, isso vale para todo mundo, para qualquer situação, o paciente não vai entender. Ou, quais são os caminhos aqui? Ou ele vai te perguntar outra vez, ou seja, você vai perder um tempo com isso, porque já era para ele ter entendido, né? Ou ele vai sair sem entender. E se ele sair sem entender, ele não faz o tratamento. Então, vamos dar um exemplo. Um paciente que passou lá na ortodontia, teve uma dúvida, chegou no balcão, isso acontece, não acontece? Quem tá aqui? Chegou no balcão, ou passou em cirurgia, chega no balcão, quer tirar uma dúvida. Primeiro ponto, você sabe esclarecer aquela dúvida? Esse é o primeiro ponto. Se não souber, se é a dúvida que o dentista que falou lá e que o paciente não entendeu, volta lá com o dentista. Fala, olha, aguarda um pouquinho aqui, eu vou falar lá com a doutora para ela te explicar de novo, porque tem coisa que não é da recepcionista, certo? E tem assim, formas de pagamento, enfim, esse tipo de assunto é da recepcionista, agendamento, mas explicar sobre o tratamento, quem tem que explicar é o dentista lá dentro, a não ser que você saiba. Se você sabe completamente aquele assunto com clareza, tudo bem. Só que falar do jeito que o paciente entenda. Primeiro, ele tem que escutar. Segundo, ele precisa entender. Então, isso é o mais difícil, porque até aumentar o tom de voz um pouquinho é fácil. Mas, tá bom, doutora Carla, como é que eu vou saber que eu estou explicando com clareza? Né? É quando o paciente não fica perguntando mais. Né? Ou quando, se estão duas no balcão ali, quando a outra do lado, não precisa interferir, complementar alguma coisa. Aí, se precisa alguém sempre completar aquela informação, é porque você não está ou não sabe a informação completa, aí tudo bem, não tem problema nenhum, ou você não está se comunicando de uma maneira clara. Isso é muito difícil, tá, gente? Ter clareza é difícil,
mas a gente tem sempre que buscar. E sempre assim, ó, explicou, o paciente chegou no balcão, perguntou uma coisa, você explicou? Aí você pergunta para ele, você entendeu? Faz essa perguntinha, você entendeu tudo? Às vezes você falou, achou que falou num tom de voz bom e falou baixo e ele não escutou direito. Aí você faz a pergunta, você entendeu? Ele vai falar, mais ou menos. Aí você explica de novo. Ou se não souber, explicar de um jeito diferente, às vezes você não sabe, nossa, muitas informações aqui, né, que às vezes não é você, é a coordenadora, ou é a dentista, ou enfim, aí você tem que buscar quem esclareça, tá? Então isso é muito importante. Tom de voz é muito importante também, e clareza. Precisa saber como agendar exatamente o paciente para a área exata que ele quer passar. Então, se é um paciente que quer fazer uma consulta de ortodontia, para não ter erros de agendamento. Se é uma criança muito pequenininha, tem que passar com o odontopediatra, tem que ser com o odontopediatra. O dentista que faz clínica geral, que atende crianças maiores e adultos. Então, isso tem que ser muito claro para quem senta ali no balcão, muito claro, tá? Para não ter erros assim, puxa, tá agendado com a dentista errada. Isso vocês sabem que dá uma confusão danada para vocês mesmos, né? Para vocês arrumarem isso, né? Então isso é muito importante. WhatsApp. WhatsApp hoje é uma comunicação que está igual ao telefone ali. Daqui a pouco é tudo pelo WhatsApp. Toda a comunicação nossa vai ser pelo WhatsApp. Eu não sei quem é que responde mais o WhatsApp aqui de vocês. Pamela e Jennifer, né? O WhatsApp é assim, é como se fosse o telefone, só que é pior. Pode ser pior, pode ser melhor. Por que é pior? Porque as pessoas querem uma resposta rápida. No telefone, o que acontece? Toca, a pessoa já é atendida. Ou toca muito, porque está tudo ocupado as linhas e a pessoa não tenta mais, a gente perde o paciente. No WhatsApp acontece a mesma coisa. Se tiver alguém ali para responder na hora, respondeu na hora. Se não tiver, vai responder horas depois, ou vai responder no dia seguinte, ou às vezes fica alguma mensagem sem responder e a gente perde o paciente. Ficou mensagem sem responder, é aquela ligação que o paciente quis agendar, ele escolheu a gente e ninguém atendeu, né? Ou as linhas estavam todas ocupadas. Então, é um contato super importante e tem que ter uma organização disso, não pode deixar mensagem sem responder. Uma coisa que vocês vão começar a usar são as mensagens prontas, tá? Vocês sabem que tem os roteirinhos de resposta pronto, tem um arquivo no Word, perguntas e respostas. Por quê? Porque eu quero que copie e cole, só altere alguma palavrinha, claro que vai ler, né, a resposta, porque aí você individualiza aquilo se precisar. E para vocês me darem um feedback se tá bom, se aqueles textos estão bons ou não, porque são vocês que estão lá, não sou eu. Então, quem fez aqueles roteirinhos foi eu, mas eu não estou lá. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Que se tiver uma resposta ali e vocês precisam começar a usar, no começo vai dar trabalho, vocês vão precisar pensar, parar um pouco, mas até que isso fique automático. A Paula diz que vocês usam mensagens rápidas do celular, resposta rápida. Coloque aquelas respostas na resposta rápida do celular. Só que bem... com uma palavra-chave ali que vocês entendam que tipo de pergunta que é. Por exemplo, quem pergunta do endereço, aí já tem um roteirinho, não é para dar um endereço seco. O que vai numa resposta? Além do endereço só. Aí já está pronto, vocês não precisam parar, pensar, nada disso. Porque se tiver que parar e pensar, vocês não vão escrever nada mais, só vai responder aquela pergunta. E a gente perde uma grande oportunidade de se relacionar com as pessoas durante essas conversas de WhatsApp. Mas como aqui a gente não tem tempo sobrando, né? Tudo que tiver pronto é para facilitar. Então precisa usar. Então quem tiver no WhatsApp precisa usar. Não vai responder da sua cabeça, não vai mais. E aí vai me dizer, passa para Paula, passa para mim direto, fala, doutora, essa mensagem aqui eu não uso essa aqui eu não uso, nunca usei. Ninguém pergunta isso. Tudo bem. Eu fiz de acordo com as perguntas, até que eu pedi para vocês me mandarem as principais perguntas, mas é no dia a dia, na prática, que a gente vai ver se funciona ou não. Tá? Então o WhatsApp precisa. Aí, vocês que estão na recepção precisam
eu quero que vocês vejam esse arquivo das respostas do WhatsApp prontas, para vocês entenderem que tipo de resposta a gente quer que vocês deem também no telefone. No telefone ninguém vai mandar link de nada, né? É localização, não, isso aí tem que ser pelo WhatsApp. Mas, como é que está respondendo pelo WhatsApp? Que tipo de informação um pouquinho a mais? Que palavras a gente está usando? Porque é a comunicação também no telefone, tá? E é muito importante não depender, senão a Jennifer senta, ela responde de um jeito. Aí resolveu com essa paciente. Aí a paciente tem uma dúvida, manda amanhã, aí a Pamela. Aí uma escreve completamente diferente da outra. E às vezes ela não entende direito o que a Pamela escreveu ali. Então, se você tem uma resposta pronta, facilita, é para facilitar, tá? E é para padronizar, porque eu quero que aqui funcione assim, em todas as clínicas funcione igual. A pessoa pergunta, ela vai ter a mesma resposta. Todas as clínicas, tudo mesmo padrão. Aí ela sente que ela está numa rede que tem a mesma marca, tá? Falando a mesma língua, né? Falando a mesma língua. Mas quem está no telefone também precisa ver o que eu coloquei ali de resposta para o WhatsApp. Isso também é bom para direcionar vocês, tá bom? Atenção na especialidade, atenção no horário. É muito importante falar exatamente o horário que está na agenda. Fale para o paciente exatamente o horário que está na agenda. Às vezes, ou no cartãozinho, quantas vezes a gente viu do paciente vir num dia que estava no cartãozinho e ele estava agendado no outro dia, na agenda, no dia seguinte. Só que quem entregou o cartãozinho? Agendou no outro dia. Então foi um erro da recepcionista ou de quem agendou. Aqui a maioria dos agendamentos acontecem no balcão, tá? Alguns dentro do consultório, mas acho que a grande maioria ainda é no balcão. Então cuidado, porque isso gera um problema grande e a gente pode perder o paciente aí. Tem paciente que acha ruim. E quando chega no balcão, outra coisa importantíssima. O paciente chegou no balcão, aí não está na agenda. Aí vira para ele e fala assim, você não está agendado hoje. Essa palavra, essa frase só pode ser dita se você tiver certeza que a pessoa que veio no dia errado. Se não, se foi um erro nosso e a pessoa até tira o cartãozinho do bolso e prova que o horário dele é agora, fica muito feio para a empresa, fica muito feio. Assim, quer dizer o quê? É uma bagunça lá e a gente atende muita gente. Então, por isso, se tiver um erro desse tipo de agendamento, até pode, assim, um erro um pouquinho de horário, até às vezes pode acontecer, mas errar o dia do agendamento e o paciente vir. E aí, eu sei que a primeira coisa, muitas vezes, que a recepcionista fala é isso. Você não está agendado hoje. Aí que vai ver, não, mas tá, o paciente fica indignado, fala, claro que sim. Olha, eu tenho aqui a mensagem no WhatsApp. Já não aconteceu isso aqui? Então, como é que fala isso, então, doutora Carla? Você não falar que não está agendado. Ela fala assim, que horas você está agendado? Vai fazendo umas perguntinhas antes. Né? Deixa eu ver aqui, porque daí você busca, primeiro você tem que saber quem é o paciente, qual que é a sua data de nascimento, para ver que dia que ele está agendado, busca lá, na agenda está amanhã, mas ele veio hoje. Aí você pode até perguntar, seu horário não era amanhã? Vai perguntar para ele, não falar, não afirmar, você não está agendado hoje. Isso não, pode ser que ele tenha errado o dia. Aí ele pode falar assim, nossa, será que eu fiz confusão? A pessoa muitas vezes sabe, eu gosto de acreditar muitas vezes no paciente, porque ele é um agendamento. Vocês fazem milhares de agendamentos todo dia. Então, a chance da gente errar e o paciente não é maior. Não que a gente vá acertar sempre, mas é importante ter essa atenção. Teve esse tipo de problema, já não afirma, não está agendado hoje. Não sei, não está agendado hoje. Aí ele já, aí pronto, aí perdeu aquela coisa. Aí você perdeu aquela conexão com ele. E aí vai ver que era hoje, que ele mostra o WhatsApp, que mostra o cartãozinho, ele já ficou bravo. Como é que raio de clínica que é? Você não vem mais aqui. Tá? Então, isso tem que evitar. Então, é uma palavra, tá, gente? Nossa, eu já vi tanta coisa. É uma palavra, às vezes, que vocês falam ali no balcão, uma frasezinha que a gente desconecta ali com o paciente. Então, é preciso ter cuidado. E até porque isso é um problema que muitas vezes a gente é que causa.
né? Não foi o paciente. Ah, tá, e se veio no dia errado? Se veio no dia errado e o paciente falou, puxa, errei mesmo. Nossa, era semana que vem, não tem uns pacientes assim meio... Era daqui uma semana eu vim hoje, né? Nossa, é mesmo, nossa, errei e tal. Vai mandar o paciente embora? Não. Primeiro, vai ver se ele pode ser atendido. O que é ver se pode ser atendido? Verifica os dentistas que estão atendendo no dia, verifica se tem algum paciente que desmarcou de algum dentista, o que é que tem para fazer de tratamento, se é uma primeira consulta, se é uma restauração, se é ortodontia, o que é, e faz o possível e o impossível para aquele paciente ser atendido naquele dia. E aí você não ocupa mais, ele não ocupa mais o horário de um outro paciente lá na frente, no outro dia que ele estava agendado mesmo. Pode marcar um novo paciente, ou seja, é um faturamento a mais que vem para a clínica, tá? E aquele paciente fica feliz, porque ele errou o dia e ainda a gente resolveu para ele. Que em qualquer outro lugar, possivelmente mandariam ele embora. Ah, veio no dia errado, vai embora. Tá? Então, paciente chegou, a gente vai fazer todo o possível para atender. É a mesma coisa o paciente que quer passar numa consulta de ortodontia no dia. Ele vai... É uma regra aqui, ele vai passar em consulta sim, mas pode ser que ele espere. Então, qualquer dia, se eu estiver atendendo ou em qualquer clínica, qualquer ortodontista, precisa fazer sim a consulta de ortodontia. Ah, mas já tem 3 pacientes esperando já para iniciar tratamento, só daqui 1h30 que vai poder fazer a consulta. Tudo bem, avisa aquele paciente. Você pode esperar? Se puder esperar, tudo bem. A quanto que vai esperar? Tem que ter também uma previsão, tá, gente? Previsão de espera. Isso é importantíssimo, porque esperar 10, 15 minutos é uma coisa, esperar 1 hora é outra. Tem paciente que fala, eu espero 1 hora, mas eu quero já estou aqui, já tirei o dia do trabalho, né? Tem gente que já pegou o dia para resolver os problemas de saúde e quer passar em todos os médicos e dentistas naquele dia. Então, é preciso, vocês que estão na agenda, no dia a dia da agenda, vocês têm que entender o que é que a agenda está falando para você. A agenda fala para você, ó, vai demorar para fazer essa consulta de ortodontia. Ou ela fala para você quando tem um paciente que desmarcou ali, ela fala, ó, tem um horário aqui, ela está falando para vocês. Então, não pode olhar para a agenda e ver os horários desmarcados ali e tem um paciente que pode ser atendido e ele não ser atendido. É muito importante vocês terem um bom relacionamento. O relacionamento tem que ser excelente com a agenda, tem que entender. Se tem um paciente, um dentista que fez um procedimento que demorou mais tempo do que deveria, está fazendo lá uma cirurgia numa criança, às vezes é imprevisível, e tem um paciente esperando na recepção. Qual é o momento de repente, ver se aquele paciente passa com outro dentista? Né? Que às vezes vocês precisam remanejar ali para não dar atraso, muito atraso. Tudo bem, tem que fazer. Mas qual é esse, né? Como é que faz isso? Como é que começa a pensar nisso? Primeiro, precisa entender se aquele atendimento lá dentro vai demorar mesmo e quanto tempo. Na maioria das vezes o dentista sabe quando empipinou tudo lá, quando está enroscado, ele sabe mais ou menos se é mais 30 minutos, mais 20, mais 1 hora, ele dá uma previsão. Então, primeiro ponto, a recepcionista olhou para o paciente, sem medo do paciente, tá? Esse é um ponto também, não pode ter medo. O balcão já tampa vocês até aqui, ó. Né? Então, não pode ter medo, tem que olhar quem está lá. Você viu que alguém está olhando torto para vocês? Porque está esperando muito, e daí o paciente olha mesmo, a gente faz isso também, né? Você está numa recepção lá e começa, e vira para um lado e vira para o outro, e você vê o paciente entrando e saindo, e você lá, parece que você está esquecido lá. A recepcionista é a pessoa responsável por não esquecer o paciente na recepção. É só ela. Isso não é responsabilidade do dentista, nem da auxiliar que está lá dentro. Porque são vocês que sabem ali. Vocês é que sabem que horas o paciente chegou. Se ele estava agendado às 4, se ele chegou às 3h30, ele chegou antes. Então, vocês sabem disso. O dentista que está lá, auxiliar, não sabe disso. Então, vocês têm que dar esse retorno para o paciente da espera. Como fazer isso? Entra, viu que está esperando já há muito tempo, que já está olhando torto, mas não espera olhar torto. Vocês sabem, atrasou uns 15 minutos, tá? Uns 15 minutinhos atrasado, já
vê que não está terminando o atendimento lá, entra, mas é discretamente, tá, gente? É super discreto, ninguém precisa perceber esse movimento de vocês. É ir lá na sala clínica, abrir um pouquinho a porta. Se tiver uma auxiliar junto com o dentista, vocês têm que se comunicar através do olhar com essa auxiliar. Nunca, jamais, em hipótese alguma, perguntar quanto tempo mais de atendimento ali, porque o paciente está ali. Então, é inaceitável, é inadmissível, é proibido abrir a porta e perguntar: doutora, quanto tempo mais vai demorar? Tá? É proibido. Se tiver uma auxiliar, por quê? Você imagina se você estiver ali na cadeira. Eu ia entender, poxa, mas então vai acelerar o meu tratamento, porque tem gente esperando, mas agora é a minha vez. Eu já esperei também pela minha vez. Então, não pode ter esse tipo de comunicação verbal. Tem que olhar para auxiliar. Então, vamos supor que a Ariel esteja lá dentro, auxiliando a dentista. E a Gega está aqui. Abriu, olhou para a Ariel, não falou nada, a Ariel já sabe que é isso. Que tem alguém esperando, já viu na agenda que tem alguém lá na espera, já sabe, vocês já entendem, tem que entender, tá? E aí, a Ariel com a dentista, né, tem que ter também uma comunicação. E isso eu também oriento eles e também vou orientar mais, até para ter essa comunicação não verbal com vocês. E aí vocês têm que fazer um sinal de 1, de 2 ou de 3, alguma coisa assim. 1 é 5 minutos, 2 é 10 minutos, 3 é 15 minutos, cada dedo 5 minutos. Então, a Ariel tá lá auxiliando, o dentista tá aqui, pode, né, sim, dar uma, né, chamar a atenção ali da dentista e fazer um sinal assim. E já tá combinado, só que isso tem que estar combinado entre vocês, que quando fizer o número 1, é porque tem gente esperando lá e que a recepcionista tá aguardando uma resposta. Ok, se ela entende que é 3, ou ela até fala para você 3, o paciente nem vai saber o que é 3, né? Ou ela faz um gesto com a mão. Cada um dedo é 5 minutos. E aí você passa 15 minutos para a Gega. 3 dedos. Ninguém falou nada, certo? E a recepcionista sabe o que ela vai falar para o paciente. Se a auxiliar falou que é 15 minutos, ou se falou que é 10 minutos, o que a recepcionista vai falar para o paciente? Fala um pouquinho mais, tá, gente? Fala 5 minutos a mais. Ah, é 15 aqui? Então eu vou falar que é 20. Olha, a previsão é de uns 20 minutos. Você pode esperar? E aí, você pode esperar? Isso de você pode esperar como se fosse um pedido de vocês. Então, na maioria das vezes, o paciente não vai ficar bravo. Ele vai pensar e falar: não, eu posso esperar. Tá, então, você quer esperar? Não. Você pode esperar, mas tem que dar esse retorno, tá, gente? É uma coisa tão simples. Só que uma tem que olhar para a outra. A que está lá dentro tem que olhar para o dentista. Né? Então, tem que ter essa combinação, porque senão a coisa não flui, senão não anda. O paciente que está lá dentro, ele não pode sentir que a gente está acelerando o tratamento dele, não. E até porque, se a recepcionista pressionar o dentista lá para terminar rápido, isso pode ser ruim tecnicamente, né? Às vezes não dá para acelerar. Uma cirurgia não dá para acelerar, né? Uma restauração não dá. Tudo tem o seu tempo. E aí entender, não, é 5 dedos, vai 5 vezes 5, 25 minutos, meia hora vai demorar. Né? E aí, mas aquele paciente que está ali não pode perceber. Um outro caso também, o paciente está sendo atendido e a dentista vê que tem bastante gente na recepção esperando. E a dentista fala: passa meu paciente para outro e tal. Isso não pode acontecer, tá? Nem vocês, nem o dentista. Com o dentista a gente conversa separado de vocês. Mas vocês não podem ter essa discussão na frente do paciente que está sendo atendido. Então, se o dentista fala assim: Letícia, esse paciente aqui eu ainda vou demorar aqui, você pode passar para outro dentista, passa para outra atender. Aí vai sair da sala e vai resolver fora, porque às vezes a outra também está com o paciente. Então, assim, esse tipo de conversa, mas de jeito nenhum, é proibido, é totalmente inadmissível acontecer e o paciente ouvir. Ah, mas eu conversei na sala do lado. Tá, mas na sala do lado a porta está aberta e o paciente está sendo atendido ali. Então, não. Então,
vamos tomar cuidado, tá? Porque eu sei que esses são pontos de atenção e o paciente ali ele não fala nada, mas ele está ouvindo tudo, ele está percebendo tudo. E ele vai sair daqui e não vai indicar para ninguém, né? E possivelmente ele não volte mais. Então, esse tipo, por isso eu quis fazer uma reunião só com vocês, para deixar isso tudo muito claro, para não acontecer mais. Tá? Porque se ainda tiver alguma dúvida, a gente já tira aqui. Tá? Porque tudo isso, gente, é relacionamento. Tudo isso é comunicação, não estou falando nada demais aqui. Eu só estou falando como é que tem que se comunicar. Às vezes não pode falar. E às vezes tem que falar. Às vezes no balcão, o que vocês têm é que falar, explicar, ser claro e tudo mais. Tem a hora de falar, a hora de não falar. Tá? Mas não deixem o paciente esperando muito tempo. Tá? Vai até ele, olha que legal isso. Só que para isso, você não pode ter medo do paciente. Ele não vai morder. Se ele reclamar, escuta a reclamação, né? Tá no direito dele de reclamar. Tudo bem, vamos ouvir o que é. Pode ser uma reclamação que ajude a gente a crescer. Pode ser uma reclamação que não. Mas se o paciente está ali virando na cadeira, ele nem reclamou com você ainda, e você sai do balcão e vai lá falar com ele, olha, seu fulano, eu já verifiquei, não adianta falar assim, seu fulano, você vai ser o próximo a ser atendido. Isso não quer dizer nada, certo? Ah, não, fica tranquilo que você vai ser o próximo. Não, se chamar outro, aí você é 100% responsável por aquele problema. Porque você tem que saber o que você fala para o paciente. Se você falar que é o próximo e ela julgou, às vezes pode. Às vezes chama um outro que é rápido e aquele vai demorar, então tá certo. Só que você não pode falar que é o próximo. Você tem que saber se é. Né? E cuidado se o paciente não está lá dentro, outro paciente. A recepção é um lugar estratégico da clínica, tá, gente? Os problemas que acontecem ali espantam os pacientes. E aí não adianta ter um dentista excelente lá dentro se o paciente não consegue chegar até lá. Paciente particular, que é um agendamento e não tem horário. Não tem horário, ou tem um neodonto, ou é só com uma dentista em especial. Eu só quero com a doutora Jamile. É só a doutora Jamile e ela não tem horário para uma semana para frente, 2 semanas. O que vai fazer com aquele paciente? Não pode falar simplesmente que não tem horário. Tem que deixar um caderninho do lado, uma anotaçãozinha. Isso todo mundo tem que ter em todas as clínicas daquele paciente que, se desmarcar um paciente dela, você dá um retorno para aquele. Então, isso tem que ter uma organização no balcão. Por quê? Acontece. Às vezes de manhã a gente chega, tem paciente à tarde que desmarca e aí tem horário para atender, ou tem uma mãe ali esperando, ou um paciente ali já esperando. Tá? E isso é importante ter, simplesmente, não tem horário. Né? Ou então o paciente fala assim, mas meu horário é às 3 horas. Aí você vê na agenda que está às 4. Aí você fala para ele, não, mas é às 4. Aí ele fala, não, mas me agendaram às 3, lembre, a gente pode ter errado o agendamento. Então a gente vai fazer o possível para atender aquele paciente às 3. Se não dá, você pode vir às 4. Porque aqui às 4 o dentista consegue te atender com folga, tal. Não, eu consigo, então tá bom. A gente precisa sempre resolver o problema, tá? Porque eu sei que acontecem coisinhas aqui de agenda e não pode falar no telefone, olha, não tem jeito. Não tem jeito? Não pode. O mínimo que você tem que falar é, deixa eu anotar o seu nome e seu telefone, porque se tiver uma desistência, ou eu vou verificar aqui com mais cuidado e eu já ligo para você, porque senão a gente só fala não para os pacientes. E isso às vezes acontece com um paciente que já é nosso paciente. Que eu sei que às vezes liga aqui e aí a recepcionista, porque não tem horário, porque não tem horário, porque não tem, quer dizer, tem que resolver. Como não tem horário? Tem que ter. Peraí, deixa eu pensar. Vamos resolver isso. Tá? Não é fazer encaixe, mas é entender a agenda. É o que eu falo para vocês. Tem que entender a agenda, como é que tá. Né? Outro ponto é, entre na ficha dos pacientes sempre que você for falar com ele. É do horário de agendamento, é qualquer coisa, você tem que saber quem ele é. Ele não é só um número, não adianta só você perguntar o nome dele. Pediu a data de nascimento, entra na ficha e entende. Tem paciente que vem aqui há anos. Esse paciente a gente tem que resolver para ele. Não pode dizer não para ele. Tá? Tem paciente que vai ser a primeira vez. E aí, cuidado, você é a primeira pessoa com que ele está falando.
Você é a voz da clínica, não é nem o rosto ainda, é a voz. Na dúvida, chama alguém para te ajudar. Isso é equipe, isso é trabalho em equipe. Né? Porque não pode dizer não para o paciente e deixar ele sem agendamento. Isso é a pior coisa que pode acontecer, é ele ligar e a gente falar não e não agendar. Isso é a pior coisa que pode acontecer. A consulta aqui é cobrada, consulta particular, certo? O que é que vocês falam no telefone? Aí cobra consulta, né? O paciente acho que pergunta assim, eu queria marcar uma consulta para o meu filho, minha filha, Não sei se os pacientes perguntam se cobra consulta ou se nem perguntam. Alguns perguntam, né? Às vezes perguntam nas redes sociais, às vezes pelo WhatsApp. O que é que tem que responder? Tem ali no script, no roteirinho do WhatsApp, essa pergunta da consulta. Então tem que responder o que está lá. Não é só falar o valor, precisa falar o que é feito na consulta também. Então quem está no telefone também precisa falar do jeitinho que manda a mensagem pelo WhatsApp. Não é só, é cobrado X reais. Isso não, tá? Porque daí ele liga na clínica do lado lá, que a maioria dos dentistas não cobra consulta, fala, mas eu vou lá no outro que não cobra. Agora, se você, que é recepcionista, que atendeu o telefone, falar o que é feito numa consulta, a importância da consulta e no final o valor, e é do jeito que está escrito lá, não é misturado, não pode falar, é tantos reais e daí explicar o que é. Não, porque o tantos reais vai ficar na cabeça da pessoa, não vai ouvir mais você. Tudo tem um porquê, por isso precisa seguir o que já está escrito e a gente vai sempre melhorando isso, tá? Valor de consulta, precisa falar no telefone? Precisa, porque a pessoa tem que saber que aquilo vai ter um custo. Às vezes vem aqui e não tem nem dinheiro, ou daí reclama. Ninguém me avisou, ninguém falou. Então, precisa ser falado. O código de ética odontológico, o que é isso? São as leis que regem o dentista. A gente, dentista, está embaixo de uma lei. Essa lei está embaixo da lei nacional, tá? Que é o Código de Ética Odontológico. Ele proíbe qualquer dentista de falar valores no telefone, no WhatsApp, em rede social, divulgar em qualquer lugar. Então, a partir desse momento agora, para frente, ninguém mais vai falar valor de manutenção, valor de extração, de endo de tecido, de nada. Então, se vocês ouviram isso, se estão fazendo, vamos mudar. É simples, é só ter uma resposta que, se vocês quiserem, deixa escrito no balcão, né, para quem perguntar. Tem pesquisas que mostram, né, que é tudo pesquisa, gente. Que é legal, né, quando uma pesquisa prova isso. Que quando a gente fala o motivo de alguma coisa, então é diferente eu falar para a Letícia, a partir de hoje você vai fazer isso. Mudar. Você não vai mais fazer daquele jeito, agora é desse. É diferente eu falar, Letícia, agora você vai fazer desse jeito por causa disso. Aí ela vai entender. E fica muito mais fácil dela falar, então eu vou fazer. E fazer. O que vocês vão falar para quem perguntar isso? Vocês vão falar que os valores de tratamento são passados só pelo dentista. Só o dentista pode passar o valor de tratamento, porque cada caso é um caso. E você não fala, eu não sou autorizada a passar valor de tratamento pelo telefone. E a gente vai criar um scriptzinho para isso, para o WhatsApp, um roteirinho. Você imagina, se a gente fala, é R$100 para fazer uma extração, né, de dente descido. Aí chega aqui, o dentista vê que não é uma simples extração do dente, tem alguma coisa a mais, tem uma dificuldade a mais, radiografou, e ela fala que é 200. Aí a mãe falou assim, mas eu trouxe 100. Não, tá? Porque quem tem que dar valor, passar o valor do tratamento é o dentista. Então, se a gente falar o nosso valor de endodontia de tecido, talvez a mãe fale, nossa, mas pense lá, nossa, mas meu filho vai perder esse dente. Ai não, imagina que eu vou gastar tudo isso, eu não vou. E daí não vem. Então, o fato de falar o valor da endo espantou essa mãe, não ajudou a mãe. E quando ela fala assim, mas eu preciso ter uma ideia, olha, passe, é um tratamento particular, passe com a doutora e ela vai te explicar por quê. Eu quero que ele venha, que essa mãe venha com a odontopediatra, que a odontopediatra fale tudo, faça aquela consulta, né? Aquela consulta que fale da importância de manter o dente, porque, o que vai acontecer se perder esse dente agora, tararara, e no final fala do valor. No final sempre é o
é o custo financeiro para o paciente. Por quê? Primeiro a gente tem que fazer toda uma consulta de convencimento do paciente em fazer aquele tratamento. E quem faz parte de todo o convencimento? Vocês. São vocês. Se vocês já falam o valor ali, logo de cara, a maioria, vocês podem ter certeza, é que a gente não sabe, né? Não sabe, a maioria nem agenda, não vem. Nossa, que absurdo, isso aqui. Isso é o valor da endo, não colocou nem o valor da restauração junto, que é um valor a mais. E aí eu falo assim, não, mas a moça que me atendeu lá no telefone me falou que era mais barato, não é? Porque uma coisa é a endodontia, outra coisa é restaurar o dente. E aí? Aí, não trouxe o dinheiro, daí como é? Aí não faz? Doutora Carla, mas então vai ter gente que não vai agendar. Depende de como você falar. Tem gente que não vai agendar mesmo. Já tem gente que não agenda. Tempo de agendamento aqui, padrão de agendamento é 20 minutos. Tá? Então, nossas agendas são de 20 em 20 minutos. Com exceção de tipos de tratamento que vocês sabem, né? Para pacientes particulares. Para pacientes que têm convênio, que vão fazer um determinado procedimento pelo convênio, o horário é 20 minutos. Se a dentista falar, mas eu vou demorar mais, é 20 minutos. Pode demorar mais? Eles podem demorar mais, tudo bem. Às vezes o outro paciente não vem, e aí ele pode demorar 40 minutos. Né? Se vier, a gente vê, às vezes um outro desmarcou de uma outra dentista, ou às vezes aquele que vai demorar tanto para fazer uma restauração não aparece. Se tiver um caso ou outro especial, muito especial, precisa ter uma autorização, tá? Ou da Guega ou da Paula, elas precisam autorizar para agendar um horário maior, senão é 20 minutos. Mas a dentista, tudo bem, eu vou lá falar com a dentista, não tem problema nenhum, a gente esclarece isso com todo mundo, tá? Porque eu sei que eles pedem um tempo maior, né, para agendamento. E aí quando a gente explica o porquê não pode, é mais fácil deles entenderem, que não é que tem que fazer em 20 minutos, se demorar um pouco mais, demora, às vezes o paciente atrasa aí 10, 15 minutos, tudo bem, o outro espera. Né? Quantos desmarcar a consulta tem, né? Todo dia? Aí o dia que vem todo mundo, aí tem que ter aquele jogo de cintura, porque pode acontecer. Tá? Porque você precisa ter um padrão, senão vocês ficam um pouco perdidos, né? Uma dentista agenda 30 para um tratamento e a outra agenda 20. Mas por que uma é 30, outra é 20? E daí são menos pacientes na agenda. Cada horário maior que se agenda é menos paciente que a gente está atendendo. Então, esses horários de 40, de 60 minutos é para clareamento, para endodontia de tecido, e aí é o dentista que vai dizer se é 1 hora, se é 1h30, né? Tem clareamento que é 1h30 que pede para agendar, coroa de acetato, uma estética, que é um horário maior, tudo bem. Qual que é o papel da recepcionista? É entender o que aconteceu, vai anotar a reclamação. Mas eu quero falar com o responsável, não sei o quê. Qual que é a primeira conduta? Dá o e-mail do responsável. E aí vê o que aconteceu, vai averiguar, vai ver se foi um problema com o dentista, se foi um problema com a funcionária, e a gente vai ver o que é. Mas não é naquele calor da emoção, é chato isso, né? É difícil isso, mas tem que ouvir, entender o que aconteceu. Às vezes a gente não entende, porque às vezes nem o paciente consegue ter clareza na hora lá, né? Que tá tão nervoso. E acontece, né, gente? Acontece com todo mundo, em qualquer consultório, em qualquer lugar. Mas qual que é o papel de vocês? Ouvir, entender mais ou menos a situação e dar um canal. A pessoa quer ser ouvida. A pessoa quer que a reclamação dela chegue em quem pode tomar uma atitude. Ela sabe que vocês não podem, né? Então, qual é o canal? É o e-mail. Tá? Não é o telefone, não é eu ligar, não, quer falar, a paciente quer falar. Tá, posso até falar com ela, mas primeiro ela vai me mandar um e-mail. Eu quero ter isso por escrito. Porque, sei lá, depois de uma reclamação ou outra, não sei, eu tenho o que ela escreveu, qual foi o problema que aconteceu por escrito. Por que é tão importante o paciente passar sempre com o mesmo dentista? Isso muitas vezes é de responsabilidade de vocês. Às vezes ele já sai agendado de dentro da sala, né, que já está com o auxiliar lá, o dentista, mas muitas vezes é no balcão. E muitas vezes no telefone ou pelo WhatsApp. Eu vou colocar com quem tiver horário. O horário mais próximo. Né? Então, vamos supor que o paciente seja da doutora Jamile, tem horário para daqui 2 semanas. Só que com outra dentista tem horário amanhã.
para fidelizar esse paciente, para o dentista conseguir ter um relacionamento com ele. Se cada vez que vem com um dentista diferente, não tem relacionamento. Vai acontecer? Vai acontecer, mas dá para diminuir? Dá também. Como? Ligou, mandou WhatsApp ou tá ali no balcão, entra na ficha dele. Se tiver no balcão, sabe que saiu com uma dentista, marca com ela mesmo, né? Mas no telefone e no WhatsApp, se a pessoa não falar ali, você não vai saber. Entra na ficha dele, entenda quem é ele. Ah, passou sempre com a doutora Ingrid, da ortodontia. Ah, mas nossa, amanhã tá cheio de horário com a doutora Lívia. Marca, se for sempre com a Ingrid, marca com a Ingrid. Às vezes, e muitas vezes marca com o dentista e a recepcionista nem avisa. Ah, eu não quero com ela. Ah, mas por que não? Tenta tirar exatamente onde que está o ponto. Por quê? Isso precisa ser passado, né, para Paula ou para Guega, isso precisa ser passado para a gente vê quais são os pontos que a gente precisa melhorar e cada dentista também. Às vezes o problema é com o dentista, às vezes é até com o auxiliar lá dentro, às vezes, então a gente precisa entender. Se o paciente pede, mude. Você não vai falar para ele, não, você é proibido de mudar. Agora, na ortodontia, quem passa por convênio e o tratamento foi autorizado no nome da ortodontista 1, ele tem que passar com essa ortodontista 1 até o final do tratamento. A não ser que tenha alguma coisa, algum problema muito sério, tá? Porque agora os tratamentos, cada um, assim, já de um tempo para cá, cada ortodontista é responsável legalmente, é autorizado no nome dele os tratamentos. Agora, um paciente está tratamento autorizado, doutora Ingrid, e tá tendo problema. Aí marca comigo, tudo bem. Até vejo, até bom. Que problema que tá tendo, que até converso mais e tal. Ah, mas eu quero mudar. Se quiser mudar de dentista, vai ter que fazer toda uma documentação de novo. É como se interrompesse aquele tratamento e começasse com outro dentista. Vai dar trabalho pra gente. A paciente vai ficar sem fazer manutenção, porque vai ficar um período aí até fazer novos exames e tudo mais. Tá, mas isso é um ponto, é uma mudança que a gente fez há pouco tempo aqui, isso de autorizar no nome de cada ortodontista, tá? Para elas assinarem e também para a gente forçar a marcar sempre com o mesmo dentista, porque não é a mesma coisa o paciente passar um mês comigo, outro com a Ingrid, outro com a Lívia, outro mês comigo, o tratamento vai mais devagar, até porque cada uma tem uma linha, uma conduta no tratamento. E às vezes acontece um choque da outra dentista falar uma coisa e eu falar diferente. E aí quem que tá certo? Não tem certo, tem errado nesse caso, né? Tem só uma direção e outra, mas vai chegar no mesmo final. Mas para a mãe ou para o paciente, parece que uma sabe mais que a outra. E não é verdade. Então dá muita confusão isso. E no clínico também, tá? Passa com um, fala que é cárie. Passa com outro, acha que aquela mancha dá para acompanhar, que não precisa mexer. E aí? Né? Então, mas tem um problema, doutora, que daí aquele dentista só tem agenda, foi fazer curso tal, só tem agenda para frente. Aí tudo bem, conversa com o paciente, ó, tudo bem para você passar com outro dentista? A doutora só vai ter horário para frente. Ah, não, eu quero esperar. Marca lá que eu quero só com ela, que eu gosto dela. Ah, passou com 3 dentistas, vê quem foi o último. Vamos ver se fideliza aqui com esse. Vamos ver se o paciente volta sempre com esse.